O milagre que mudou a vida de Daniel, da desesperança à vitória na Igreja Universal. Daniel Oliveira tinha 32 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: esclerose múltipla. Os médicos foram diretos: é uma doença degenerativa. Com o tempo, você perderá a mobilidade, a fala, e pode ficar dependente de cuidados 24 horas por dia. As palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. Ele era casado havia 5 anos com Ana, uma professora carinhosa, e juntos sonhavam em ter filhos. Mas agora, o futuro que imaginavam desmoronava diante dos seus olhos. Os primeiros sintomas haviam começado há um ano: formigamentos nas pernas, fadiga extrema, visões embaçadas. Daniel, que trabalhava como motorista de aplicativo, começou a perder corridas por não conseguir dirigir por muito tempo. As contas se acumularam, e a depressão se instalou. Ana chorava em silêncio, vendo o marido, antes tão forte e otimista, se render àquele pesadelo. Não quero ser um peso para você, ele dizia, com os olhos cheios de lágrimas. Talvez seja melhor você seguir sua vida sem mim. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma consulta desanimadora, que Ana tomou uma decisão. Ela havia passado pela porta da Igreja Universal do Reino de Deus várias vezes, mas nunca tinha entrado. Porém, naquela tarde, algo dentro dela a impulsionou. Vamos lá, Daniel. Só uma vez. Não custa nada, ela pediu, segurando sua mão com firmeza. Daniel relutou, mas, sem forças para discutir, aceitou. Ao entrarem na igreja, foram recebidos por um obreiro sorridente, que os conduziu até um assento na frente. O culto já havia começado, e o pastor falava sobre fé inabalável. Deus não muda as coisas por acaso, ele muda quando a gente crê, declarou o homem de voz firme, com a Bíblia aberta nas mãos. Daniel sentia um misto de ceticismo e curiosidade. Como alguém pode acreditar que Deus vai curar uma doença assim? Pensou. Mas então, algo inesperado aconteceu. O pastor chamou todos os que tinham enfermidades para se levantarem. Se você está doente, venha aqui na frente. Deus vai te tocar hoje, ele disse, com uma autoridade que parecia vir de outro mundo. Ana olhou para Daniel com esperança nos olhos. Vai, amor. Não custa tentar. Com as pernas trêmulas, ele se levantou e caminhou até o altar, apoiado na esposa. Quando chegou lá, o pastor o olhou nos olhos e perguntou: Você crê que Jesus pode te curar? Daniel hesitou. Eu não sei, pastor. Os médicos disseram que não tem cura. O pastor colocou a mão em seu ombro e falou com convicção: Os médicos não têm a última palavra. Deus tem. E hoje, ele vai te dar um milagre. Em seguida, ungiu sua testa com óleo e começou a orar em voz alta: Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Espírito de enfermidade, sai agora em nome do Senhor. Daniel sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. Suas pernas, que antes pareciam pesadas, começaram a formigar de uma maneira diferente. O pastor continuou orando, e a congregação se uniu em coro: É nosso, Senhor. É nosso. Daniel fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz inexplicável. Quando abriu os olhos, o pastor o olhou e disse: Agora, ande. Dê um passo de fé. Com medo de cair, Daniel tentou mover a perna direita. Para sua surpresa, ela respondeu. Depois, a esquerda. Ele deu um passo, depois outro, e outro. A igreja explodiu em aplausos e lágrimas. Ana correu para abraçá-lo, chorando sem parar. Glória a Deus! Glória a Deus! Gritava o pastor, enquanto Daniel, atordoado, percebia que não sentia mais a dor que o acompanhava há meses. Mas o pastor foi claro: isso é só o começo. A sua cura está ligada à sua fé e à sua obediência. Você precisa persistir. Ele explicou sobre a importância da corrente de oração, das vigílias de sexta-feira, do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver se você confia nele acima de tudo, disse. Daniel e Ana começaram a frequentar a igreja todos os dias. Participavam das campanhas de fé, como a campanha dos 7 pães e 7 peixes, onde aprendiam a multiplicar suas bênçãos através da obediência. Nas vigílias santas, Daniel orava até altas horas, clamando por sua completa restauração.
Em uma dessas noites, durante a fogueira santa, ele sentiu o fogo do Espírito Santo queimar dentro dele. Eu estou curado, declarou, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Os exames médicos confirmaram o impossível: as lesões no sistema nervoso haviam desaparecido. Os médicos, espantados, não tinham explicação. Isso não tem lógica médica, disse o neurologista. Mas Daniel sabia a verdade: havia sido um milagre de Deus, através da fé e da Igreja Universal. Hoje, 2 anos depois, Daniel não só está completamente curado, como também se tornou um obreiro na mesma igreja que o recebeu. Ele e Ana tiveram uma filha, Sara, e agora ajudam outras pessoas a encontrarem a mesma fé que o salvou. Muitas vezes, pensamos que Deus esqueceu de nós, mas Ele está apenas esperando a gente dar o primeiro passo, diz Daniel nos testemunhos que dá no altar. Sua lição de vida é simples, mas poderosa: a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Quando a gente entrega tudo a Ele, nossas dores, nossos medos, até nosso último centavo, Ele faz o impossível. E assim, a história de Daniel se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, onde milagres não são lendas, mas realidades para quem crê. A vida de Daniel e Ana mudou tanto que até os vizinhos do bairro onde moravam começaram a notar. Antes, eles eram apenas mais um casal lutando para sobreviver, com Daniel doente e Ana trabalhando dobrado para sustentar a casa. Mas depois do milagre, algo diferente brilhava neles. Não era só a saúde recuperada ou a alegria de ter a pequena Sara nos braços, era uma paz que só quem já sentiu o toque de Deus entende. Um dia, Dona Maria, a vizinha que sempre os ajudava com um prato de comida nos dias mais difíceis, bateu na porta com lágrimas nos olhos. Daniel, eu vi você ontem no altar da igreja falando para todo mundo sobre como Deus te curou. Eu não acredito nessas coisas, não, mas meu neto tá com uma doença ruim, e os médicos não dão mais jeito. Você acha que Deus pode ajudar ele também? Daniel não hesitou. Abraçou Dona Maria e disse: se Deus fez por mim, Ele faz por qualquer um. Vamos juntos na igreja hoje à noite. Não é questão de acreditar ou não, é questão de dar uma chance para Ele mostrar o que pode fazer. Naquela mesma noite, Dona Maria entrou pela primeira vez na CCB, com o netinho de 6 anos nos braços. A criança, fraca e com o rosto marcado pela doença, mal conseguia abrir os olhos. Mas quando o pastor orou por ela, algo aconteceu. Não foi um raio ou um barulho, foi um silêncio cheio de Deus. O menino, que há semanas não conseguia se alimentar, pediu água. Depois, sorriu. E na semana seguinte, os exames mostravam que a doença tinha regressado de um jeito que os médicos chamaram de inexplicável. Dona Maria não precisou de mais provas. Hoje, ela e o neto estão firmes na igreja, e toda vez que testemunha, ela repete o que Daniel lhe disse: Deus não escolhe quem vai abençoar pela nossa fé, Ele escolhe pela nossa necessidade. E quando a gente menos espera, Ele age. Mas a história não parou por aí. O testemunho de Daniel começou a se espalhar, e pessoas de outros estados, até de outros países, passaram a escrever para ele. Um homem de Minas Gerais, com um tumor considerado incurável, veio até a igreja depois de assistir a um vídeo de Daniel na internet. Uma mulher do Pará, que havia perdido a esperança de engravidar, viajou até São Paulo só para participar de uma corrente de oração com ele. E os milagres continuaram. Daniel nunca se cansava de dizer: eu não tenho poder nenhum. O que eu tenho é uma história para contar e a certeza de que, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um. A gente só precisa parar de duvidar e começar a obedecer. Ana, que antes chorava sozinha no quarto enquanto Daniel gemia de dor, agora sorria ao ver filas de pessoas esperando para serem atendidas nos cultos de libertação. Ela mesma passou a liderar um grupo de mulheres que, como ela, já tinham sido abandonadas pela esperança. Deus não só curou o corpo do Daniel, Ele curou a nossa família, a nossa casa, a nossa alma. E agora a gente tem o privilégio de ver Ele fazendo o mesmo na vida de outras pessoas. Hoje, quando Daniel sobe ao altar para testemunhar, não é só a história de um homem que venceu a morte que as pessoas ouvem. É a história de um Deus que não desiste de ninguém. De um Deus que usa os mais fracos para mostrar a sua força. De um Deus que, mesmo quando tudo parece perdido, está apenas preparando um milagre tão grande que vai mudar não só uma vida, mas muitas. E assim, o que começou como um grito de desespero numa noite de dor se tornou um canto de vitória que ecoa em corações pelo mundo todo.
Porque na CCB, milagres não são apenas possíveis, eles são esperados. E para quem crê de verdade, o impossível é só uma palavra que ainda não conheceu o poder de Deus. A vida de Daniel depois daquele milagre nunca mais foi a mesma. O homem que antes mal conseguia se arrastar até a porta de casa agora corria para servir. Não era só o corpo que tinha sido curado, era a alma, era o propósito. Ele que antes se sentia um fardo para a família, agora era um farol de esperança para muitos. Todo domingo, antes do culto começar, ele ficava na porta da CCB, não para pedir esmola como antigamente, mas para receber as pessoas com um abraço e um sorriso que só quem já esteve no vale da sombra da morte sabe dar. Deus não nos salvou para a gente ficar parado, irmão, ele dizia, apertando a mão de quem chegava com o peso do mundo nas costas. Se ele fez por mim, vai fazer por você também. E as pessoas vinham. Não só da sua cidade, mas de lugares distantes, depois de ouvirem falar do homem que Deus ressuscitou. Muitas chegavam com doenças que os médicos tinham desistido, com dores que ninguém conseguia explicar, com vidas destruídas pelo vício ou pela solidão. E Daniel, com a mesma fé que o tinha feito segurar na mão da irmã enquanto o coração parava, agora segurava nas mãos daqueles que não tinham mais para onde ir. Uma tarde, uma mulher chamada Marisa chegou arrastando os pés, o rosto marcado pelas lágrimas. Carregava nos braços um menino de 5 anos, magro demais, os olhos fundos, a respiração curta. Meu filho tem leucemia, irmão. Os médicos falam que não tem mais jeito, ela sussurrou, a voz quebrada. Daniel olhou para aquele rostinho pálido e viu o próprio desespero de anos atrás. Mas também viu algo mais, a mesma mão de Deus que o tinha levantado da cama de morte agora estendida sobre aquele menino. Entra, minha irmã, ele disse, colocando a mão no ombro dela. Aqui, a gente não olha para o que o médico falou. A gente olha para o que Deus vai fazer. Dentro do templo, enquanto os irmãos oravam, Daniel se ajoelhou ao lado da criança. Lembrou-se da noite em que a irmã dele gritou ao Senhor, eu creio, mesmo quando tudo dizia que não havia mais esperança. E ali, com as mãos trêmulas de emoção, ele impôs as mãos sobre a cabeça do menino e começou a clamar, Pai, o Senhor que me deu vida quando eu já estava morto, agora dá vida a este pequeno. Que o sangue de Jesus purifique cada célula do seu corpinho, que a doença saia como saíram as minhas dores. O menino, que mal tinha forças para abrir os olhos, de repente se mexeu. Um arrepio percorreu o corpo dele, e quando a mãe o pegou no colo novamente, os olhos brilhavam de uma forma que ela não via há meses. Nos dias seguintes, os exames começaram a mostrar melhoras inexplicáveis. Em menos de um mês, o médico, sem entender, declarou, não há mais sinal da doença. Marisa voltou à igreja não mais chorando, mas dançando. E assim como Daniel, ela também passou a ser uma testemunha viva de que, onde a medicina para, Deus continua. Mas os milagres não pararam por aí. Homens que chegavam bêbados, arrastados pelos familiares, saíam do templo sóbrios, com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de paz. Mulheres que não conseguiam engravidar voltavam meses depois com barrigas arredondadas, segurredando ultrassons como provas do amor de Deus. Famílias destruídas se reconciliavam após anos de brigas, joelhos se dobrando juntos no mesmo altar onde outrora só havia dor. Daniel, que já tinha sido um milagre, agora via milagres se multiplicando através das suas mãos. Não porque ele fosse especial, mas porque tinha aprendido uma verdade simples. Quando a gente entrega o pouco que tem, seja uma fé pequena, uma oração gaguejada ou um coração quebrado, Deus transforma em algo tão grande que nem a gente mesmo consegue entender. Hoje, anos depois daquele dia em que ele abriu os olhos e viu a irmã chorando de joelhos, Daniel é um obreiro na CCB. Não tem diploma de teologia, não tem palavras bonitas, mas tem algo que nenhum estudo pode dar, a marca de quem foi tocado pelo próprio Deus. E toda vez que alguém pergunta como ele consegue ter tanta certeza de que Deus ouve, ele sorri e responde, porque eu já estive do outro lado. E se ele me trouxe de volta, não foi para eu ficar calado. Foi para eu gritar para o mundo que, na hora que tudo parece acabado, é justamente quando ele está começando a agir. A vida de Daniel na igreja não era fácil. Nos primeiros meses como obreiro, ele ainda sentia o peso das memórias das noites no hospital, o cheiro de álcool e remédios, a voz dos médicos dizendo que não havia mais esperança. Mas toda vez que o desânimo batia a porta, ele se lembrava da irmã de joelhos, das mãos que o seguraram quando o corpo já não respondia, das orações que subiram como incenso enquanto o mundo dizia que era tarde demais.
Um dia, durante um culto de quarta-feira, um jovem chamado Rafael chegou à igreja arrastando os pés, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Ele não precisou dizer nada, Daniel reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que ele tinha carregado anos antes. Rafael se sentou no último banco, como se quisesse sumir, mas Deus não deixa ninguém escondido por muito tempo. No final do culto, quando os irmãos se levantaram para orar uns pelos outros, Daniel sentiu algo apertar seu peito. Ele se aproximou do rapaz sem pressa, como quem já sabe que não adianta correr quando a alma está partida. Irmão, tudo bem? Perguntou, sentando ao lado dele. Rafael engoliu em seco, os dedos brincando com um papel amassado no bolso. Não, obreiro. Não tá não. A voz quebrou. Os médicos falaram que minha mãe não vai aguentar até o amanhecer. É câncer. Já tentamos de tudo. Daniel não ofereceu palavras vazias. Ele sabia que, na dor, o que mais machuca são as promessas que soam como mentira. Em vez disso, contou sua própria história sem enfeites, sem dramatizar. Falou do quarto de hospital, da sentença de morte, da irmã que não desistiu. E quando Rafael perguntou, com os olhos cheios d'água, se Deus realmente podia mudar aquilo, Daniel apenas segurou seu ombro e disse: Vamos orar. Não como quem pede, mas como quem já sabe que ele vai fazer. E ali, entre os bancos de madeira da CCB, aqueles dois homens, um que já tinha sido resgatado das trevas, outro ainda lutando para enxergar a luz, se ajoelharam. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras difíceis. Foi um clamor. Um grito de quem não tem mais para onde ir, a não ser para os braços do Pai. Naquela mesma noite, enquanto Rafael voltava para o hospital com o coração um pouco menos pesado, algo aconteceu. Os aparelhos que antes apitavam sem parar começaram a mostrar sinais diferentes. A pressão da mãe dele, que estava despencando, se estabilizou. Os médicos franziram a testa, reviram os exames, murmuraram entre si. Não tinha explicação. Mas quem já viu Deus agir sabe que ele não precisa de explicação, ele só precisa de um coração disposto a crer. Pela manhã, Rafael voltou à igreja. Desta vez, não estava de cabeça baixa. Ele seguiu direto até Daniel, os olhos brilhando, e abraçou o obreiro como se fosse um pai. Ela acordou, disse, a voz embargada. Os médicos estão falando em milagre. Minha mãe pediu para vir aqui. Ela quer conhecer o Deus que a trouxe de volta. Daniel sorriu, porque aquela cena ele já tinha vivido antes do outro lado. Sabia o que era ser aquele homem de joelhos, quebrado, e depois se levantar para contar o que Deus tinha feito. Não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre um Deus que escolhe os fracos para confundir os fortes, os quebrados para mostrar sua glória. Anos se passaram, e Rafael hoje é um diácono na mesma congregação. Sua mãe, que os médicos tinham dado como perdida, está lá quase todo domingo, com um sorriso no rosto e um testemunho que faz até os mais duros se emocionarem. E Daniel? Ele continuou o mesmo, sem discursos elaborados, sem poses de herói. Só um homem que sabe que, quando Deus opera, ele não faz pela metade. Toda vez que um novo irmão chega à igreja com o peso do mundo nas costas, Daniel se aproxima, olha nos olhos da pessoa e conta a mesma história não para se exibir, mas para lembrar, o Deus que o ressuscitou das trevas é o mesmo que está ali, naquele exato momento, estendendo a mão. Não importa quão fundo seja o poço. Não importa quão escura seja a noite. Porque na CCB, Daniel aprendeu que milagre não é só a cura do corpo. É a alma que se levanta, o coração que volta a bater com propósito, a vida que ganha sentido quando a gente entende uma verdade simples: Deus não nos salva para nos deixar como estávamos. Ele nos salva para nos transformar em testemunhas de que, onde o homem vê o fim, ele vê apenas o começo. E foi exatamente isso que aconteceu com a irmã Maria Clara, uma mulher que chegou à CCB arrastando não só o corpo cansado, mas uma alma esmagada pelas decepções. Ela tinha perdido o marido num acidente de trabalho, ficará sozinha com 3 filhos pequenos e, para piorar, uma doença rara nos rins a deixava fraca, dependente de remédios caros que mal podia comprar. Os médicos falavam em diálise, em listas de transplante que pareciam não ter fim. Maria Clara orava, mas as lágrimas secavam antes das respostas chegarem. Até que um dia, exausta, ela entrou na igreja não por fé, mas por desespero. Foi quando viu Daniel no púlpito, contando sua história. Ela não conhecia aquele homem,
mas algo em seus olhos, uma paz que não combinava com as cicatrizes que ele carregava, a fez ficar. Quando o culto terminou, ele desceu e, como fazia com todos, se aproximou dela. Não perguntou o que ela tinha, não ofereceu soluções humanas. Só estendeu a mão e disse: Irmã, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele quer te mostrar que, onde a medicina diz o não tem jeito, ele diz o eu sou o jeito. Ponto. Maria Clara não acreditou de imediato. Já tinha ouvido promessas antes. Mas algo a fez voltar no próximo culto. E no outro. Até que, numa noite de oração, enquanto os irmãos clamavam e as mãos se uniam em súplica, ela sentiu uma dor aguda no lado esquerdo do corpo, justamente onde ficava o rim doente. Assustada, tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Foi quando a irmã ao lado, percebendo seu desconforto, gritou: Glória a Deus! É a mão do Senhor sobre você. Os obreiros a levaram para a frente, e o pastor impôs as mãos sobre ela. Não houve teatro, não houve gritos forçados. Só silêncio, lágrimas e uma certeza que encheu o templo: Deus estava ali. Quando Maria Clara abriu os olhos, a dor tinha sumido. No dia seguinte, os exames mostravam o impossível: os rins funcionavam normalmente. Os médicos, incrédulos, pediram novos testes. Os resultados se repetiram. Não havia explicação médica. Só uma: o Deus que ressuscitou Daniel das trevas tinha, mais uma vez, escrito uma história de vitória onde só havia derrota. Mas o milagre de Maria Clara não parou no físico. Aquela mulher que chegará à igreja com um olhar vazio agora sorria sem esforço. Os filhos, que antes viam a mãe chorar escondido, agora a viam cantar louvores com voz firme. Ela não só recuperou a saúde, como abriu as portas de sua casa para abrigar outras mulheres em situação semelhante. Se Deus me deu uma segunda chance, ela dizia, é porque Ele quer que eu seja um canal dessa mesma graça para outros. E assim, como Daniel, Maria Clara se tornou mais uma prova viva de que na CCB não se prega apenas sobre milagres, eles acontecem. Não são contos para animar os corações, mas realidades que transformam vidas. Porque quando Deus opera, Ele não escolhe os merecedores, Ele escolhe os que estão dispostos a acreditar que, mesmo no fundo do poço, sua luz pode alcançar. E que, às vezes, o maior milagre não é a cura instantânea, mas a força para seguir em frente quando tudo parece perdido. Hoje, quem visita a congregação onde Daniel e Maria Clara servem encontra um lugar onde as histórias de dor se tornam testemunhos de fé. Onde o passado não define o futuro. Onde cada vida restaurada é um grito de que Deus não mudou, Ele ainda fala, ainda cura, ainda salva. E o melhor de tudo: Ele não faz nada pela metade. O milagre que não acabou. Maria Clara não recebeu a cura imediata que tanto pediu. Os exames continuavam a mostrar avanços da doença, e as noites ainda eram regadas a lágrimas. Mas algo dentro dela havia mudado. A dor não sumiu, mas a esperança se tornou mais forte. Ela aprendeu que o milagre não era apenas a ausência do sofrimento, mas a presença de Deus dentro dele. Até que, numa manhã comum, durante o culto, enquanto Daniel orava por ela com as mãos trêmulas, Maria Clara sentiu um calor invadir seu corpo. Não foi um raio, nem um estrondo, foi uma paz tão profunda que ela soube: estava curada. Os médicos, semanas depois, confirmaram o impossível: a doença havia regressado completamente. Mas o verdadeiro milagre não foi só o diagnóstico. Foi ver Daniel, antes um homem quebrado pela culpa, agora de pé, firme, liderando outros a crerem no mesmo Deus que os restaurou. Reflexão final. Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas sim que, em cada uma delas, sua graça será suficiente. Às vezes, o milagre não é tirá-las do caminho, é nos ensinar a caminhar sobre elas. Lição de vida. A fé não é a certeza de que Deus fará o que queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que demore, mesmo que doa. Porque os maiores milagres não são os que mudam as circunstâncias, mas os que mudam nós no meio delas. E assim, na CCB, a história de Maria Clara e Daniel não é apenas mais um testemunho. É um lembrete: Deus ainda escreve finais felizes. E os seus finais nunca são pela metade.